Mercedes exibia um sorriso forçado para todas as pessoas presentes no grande salão de sua casa, um majestoso espaço adornado com luxuosos candelabros e detalhes de época. Vestida com um impressionante traje de cetim azul que acentuava sua figura delgada, mantinha seus modos impecáveis, fingindo desfrutar do evento. No entanto, tudo o que desejava era escapar daquela farsa o mais rápido possível. Seu interior suplicava por gritar que sua vida tinha sido um desastre durante muitos anos, dominada pela opressiva autoridade de seu pai. Do canto, observava seu pai, um homem de aparência formidável e porte elegante, conversando animadamente com alguns de seus sócios. Aquele homem, que constantemente alardeava ter uma vida perfeita e ser um modelo de paternidade, não parava de sorrir, como se vivesse em um conto de fadas. No entanto, Mercedes conhecia a verdade. Sabia que, atrás das portas fechadas de sua casa, aquele homem tão admirado e respeitado se transformava na pior pessoa imaginável. Mercedes descobriu isso quando seu corpo começou a mudar, sentindo o desconcerto da adolescência sem a guia de sua mãe, que havia falecido após dar à luz a seu irmãozinho. A tragédia foi dupla, já que seu irmãozinho também não sobreviveu muito tempo após a partida de sua progenitora. Na juventude, Mercedes estava sozinha, sem alguém para lhe mostrar que o que aquele homem fazia estava errado. No entanto, uma voz tênue em sua consciência dizia que ela devia fugir daquele lugar. À medida que os dias passavam, aquela voz se tornava mais difícil de ouvir. Com o tempo, Pedro, seu pai, começou a exercer um controle cada vez maior sobre ela. O poder que tinha sobre Mercedes cresceu até o ponto em que ela não fazia nada sem consultá-lo primeiro. Sua vida se tornou uma constante busca por sua aprovação, um esforço contínuo para não desencadear sua ira. Pedro se certificava de manter Mercedes sob seu domínio usando manipulação emocional. Cada vez que Mercedes tentava questionar seus métodos ou expressar seu descontentamento, Pedro a silenciava com um olhar fulminante ou uma palavra mordaz. Com o tempo, Mercedes foi moldada à sua imagem e semelhança, perdendo pouco a pouco sua identidade. O homem transformará sua filha em sua sombra, levando-a para todos os lugares onde ia. A alta sociedade a considerava uma jovem extremamente correta, sempre se comportando adequadamente em qualquer situação, com um sorriso e muita disposição. No entanto, ninguém sabia que aquele comportamento era aprendido por instinto de sobrevivência. Se ousasse agir de maneira diferente, as consequências seriam muito piores para ela, já que seu pai tinha métodos particulares para ensinar que nunca devia contradizê-lo. Mercedes recebeu a melhor educação em casa. Desde muito jovem, aprendeu sobre finanças, idiomas e negócios internacionais, porque a filha de um homem como Pedro Torres deveria se destacar em tudo. Pedro vivia de aparências e precisava demonstrar a todos que sua filha era mais inteligente, já que ela herdaria todos os seus negócios. Infelizmente, a jovem não teve ninguém mais ao seu redor. Ela cresceu acreditando que não havia outra opção para ela senão seguir o futuro que seu pai havia traçado. Constantemente, abaixava a cabeça, convencendo-se de que não deveria se opor a ele. Na realidade, nenhuma das ações de Pedro estava correta. Esse homem sofria de sérios problemas mentais que ninguém havia notado. Ele acreditava que sua riqueza lhe permitia pisar em qualquer um, inclusive na jovem que o via como um modelo a seguir. Pedro não tinha escrúpulos em manipulá-la, utilizando sua autoridade de pai para fazê-la acreditar que, quando entrava em seu quarto no meio da noite, o fazia por seu próprio bem. Isso aconteceu em muitas ocasiões. Na maioria das vezes, Pedro chegava muito bêbado, a ponto de quase ficar inconsciente depois de cumprir seu objetivo, deixando a jovem ao seu lado. Mercedes olhava para o teto de seu quarto até que tudo acabasse, repetindo para si mesma que aquilo não era correto. Ela se lembrava de ter ouvido em algum lugar que nenhum pai seria capaz de fazer algo assim com sua filha,
e essa ideia se agarrava à sua mente como uma frágil centelha de esperança no meio da escuridão. Tudo piorou quando, alguns meses depois de esses acontecimentos se tornarem mais frequentes, Mercedes começou a notar mudanças em seu corpo. Cada dia se sentia mais cansada e sem ânimo para levantar da cama. Além disso, havia ganhado alguns quilos e costumava devolver quase toda a comida que ingeria. Esses sintomas desagradavam profundamente seu pai, que detestava a ideia de que sua filha se tornasse uma inútil. Sem se importar com o que ela sentia, Pedro a obrigava a levantar da cama e cumprir com seus deveres, tratando-a com uma dureza implacável. Mas um dia, a situação se tornou realmente grave. Quando Pedro foi ver Mercedes em seu quarto de manhã, encontrou uma cena que o deixou chocado. As roupas de cama estavam manchadas de sangue e sua filha parecia extremamente fraca. Pela primeira vez, o controle férreo que Pedro mantinha sobre suas emoções se quebrou momentaneamente diante da visão de sua filha nesse estado. Sem saber mais o que fazer, a levou imediatamente ao seu médico de confiança. O médico, após realizar alguns exames, determinou que Mercedes estava grávida e que deveria ficar em repouso absoluto. O diagnóstico revelou que seu útero não era totalmente forte e que o sangramento era um aviso sério. Isso foi um golpe para Pedro, que havia construído uma imagem de perfeição e controle. Naquele dia, Pedro agiu como se não fosse responsável pelo que havia acontecido. Ele repreendeu severamente sua filha e aparentou estar indignado com a situação. A cena era quase surreal, pois enquanto sua filha estava debilitada na cama, ele continuava desempenhando o papel de um pai severo e preocupado com as aparências. Chamando o médico para o lado, que também era um velho amigo, Pedro disse baixinho: "Por favor, peço-lhe total discrição sobre este assunto. Esse bebê arruinará seu excelente futuro, então precisamos fazer algo a respeito." O médico entendeu perfeitamente a referência implícita nas palavras de Pedro. Com uma expressão séria, explicou que se livrar do problema naquele momento não era mais possível devido ao avançado estado da gravidez. No entanto, propôs que, uma vez que o bebê nascesse, eles poderiam entrar em contato com um lar de acolhimento que o receberia sem fazer perguntas. Essa sugestão oferecia uma solução discreta que não interferiria na fachada de perfeição que Pedro valorizava tanto. Pedro, vendo nessa proposta a solução perfeita, decidiu seguir em frente com o plano. A partir daquele momento, manteve Mercedes confinada em seu quarto, dando-lhe instruções estritas para não se levantar da cama de forma alguma. Além disso, proibiu-a de comparecer aos eventos sociais aos quais costumava ir regularmente. Essa reclusão repentina parecia muito estranha para Mercedes, que não entendia completamente a mudança drástica em sua rotina. Afundada em uma profunda depressão, Mercedes passava os dias trancada em seu quarto. Ao se olhar no espelho, recriminava-se por não ser forte o suficiente para enfrentar seu pai. A visão de seu ventre crescendo a enchia de confusão e dor. No início, considerava que o bebê que carregava dentro de si era a pior coisa que lhe acontecerá, mais uma prova de sua miséria e falta de controle sobre sua própria vida. No entanto, com o tempo, algo começou a mudar. À medida que sentia os pequenos movimentos do bebê dentro dela, uma nova sensação de companhia começou a surgir. Pela primeira vez desde a morte de sua mãe, Mercedes não se sentia completamente sozinha. A jovem aceitou aquele pequenino em seu coração e prometeu a si mesma que por ele deveria alcançar sua independência. Embora não tivesse ideia do que seu pai planejava para o dia do parto, pressentia que Pedro não permitiria que sua reputação fosse afetada se tudo isso viesse à tona. Com esse pensamento, Mercedes começou a elaborar como poderia finalmente ser livre e garantir que seu filho tivesse uma vida plena ao lado de uma mãe que o amava desde que estava em seu ventre. Durante os próximos 3 meses, Mercedes teve tempo para planejar suas ações. Infelizmente, suas opções eram limitadas.
Ela pensou em fugir de casa no início, mas sabia que a segurança imposta por seu pai tornava isso impossível. Além disso, Pedro não permitia mais que ela comparecesse às reuniões sociais, eliminando a possibilidade de pedir ajuda a algum conhecido. Ele não arriscaria que algo assim acontecesse. Assim, Mercedes concluiu que sua única oportunidade seria no dia em que tivesse que ir à clínica para dar à luz. Ela sabia que naquele momento estaria muito fraca. Mercedes lembrava vividamente de sua mãe logo após dar à luz a seu irmãozinho. Infelizmente, nem a mulher nem o pequeno conseguiram sobreviver àquela noite. No entanto, Mercedes prometeu a si mesma que encontraria forças do fundo de seu ser para tentar. Ela faria isso pelo imenso amor que sentia por seu filho. Com lágrimas nos olhos, pediria à sua mãe que a guiasse em seu caminho, pois não podia continuar vivendo entre aquelas quatro paredes ao lado de um homem que não merecia o título de pai. Agora que ela própria estava esperando um bebê, sabia muito bem que a última coisa que queria era que seu filho tivesse que passar pelo que ela havia vivido. No dia em que seu parto foi programado, Mercedes se entregou a Deus e à sua mãe, buscando desesperadamente a força que precisaria. Ao ser transportada de seu quarto para o exterior, pôde ver o céu depois de muitos dias. Apesar de aquela manhã ser muito fria, sentiu uma centelha de alegria ao finalmente poder sair daquela casa. Para muitos, a residência podia parecer um belo lugar para viver, mas para Mercedes era uma enorme gaiola de canário, o cenário de seus piores momentos. Enquanto a levavam para a clínica, cada vista da cidade parecia um lembrete da liberdade que tanto almejava. A sensação do ar fresco em seu rosto, embora gelado, era revigorante. Cada solavanco no caminho, cada curva do carro a aproximava mais da possibilidade de um novo começo. Mercedes, naquela época, conhecia bem a clínica particular do médico que a atenderia. Já havia estado lá várias vezes e acreditava saber exatamente por onde poderia escapar quando fosse necessário. Certificou-se de ter à mão a pequena bolsa que trazia consigo, contendo o essencial para sua fuga. Enquanto o trabalho de parto começava, Mercedes não perdeu de vista seu objetivo nem por um momento: sair daquele lugar assim que tivesse a oportunidade. Após 4 longas e extenuantes horas de trabalho de parto, Mercedes finalmente pôde ouvir o choro de seu pequenino. No entanto, em vez de colocá-lo em seus braços, levarão-no para longe dela. A angústia e o temor tomaram conta de seu coração, mas Mercedes lutou para se manter acordada. Disse a si mesma que deveria ser mais forte que sua mãe, que não podia deixar este mundo porque precisava proteger seu filho acima de tudo. Com uma determinação férrea, Mercedes se obrigou a abrir os olhos apesar do extremo cansaço que a dominava. Seu corpo tremia de exaustão, mas sua mente permanecia focada no plano de fuga. O frio metal da maca sob seu corpo mal importava enquanto seus pensamentos giravam em torno de seu filho e da necessidade de se libertar do jugo de Pedro. Mercedes observava cada movimento do pessoal médico, esperando o momento oportuno. Sabia que o médico e seu pai poderiam voltar a qualquer momento, e deveria agir antes que fosse tarde demais. A sensação de vazio em seus braços, onde deveria estar seu bebê, lhe dava uma força renovada. Lembrava de cada detalhe do plano que havia elaborado em sua mente durante os últimos meses. Enquanto o pessoal se movia ao seu redor, Mercedes esperou pacientemente que o médico terminasse de examinar seu filho. Observou com atenção, aguardando o momento oportuno para fazer seu pedido. Finalmente, com uma mistura de esperança e desespero na voz, dirigiu-se ao médico, um homem que a havia atendido desde que era criança e que era um grande amigo de seu pai, embora ela soubesse que ele não tinha um coração ruim. Doutor, por favor, sei que meu pai não permitirá que eu fique com meu pequeno por muito tempo. Só peço alguns minutos a sós com ele. Conceda-me essa dádiva, por favor. O médico devolveu o olhar à jovem, com uma expressão compreensiva, e garantiu-lhe que não se preocupasse,
prometendo que encontraria o momento adequado para que ela pudesse conhecer seu filho. Mercedes sabia que o homem poderia estar mentindo, mas não tinha outra opção senão confiar nele. Assim, esperou com paciência, contando os minutos enquanto todos na sala terminavam suas tarefas e a deixavam sozinha. Ela olhava o teto nervosa, avaliando sua situação e os possíveis cenários. Não tinha um plano claro de para onde ir depois, mas estava decidida a aproveitar qualquer oportunidade que surgisse para escapar. Embora o futuro fosse incerto, qualquer lugar seria melhor que continuar vivendo sob a opressão de seu pai. Mercedes sabia que, se conseguisse sair daquele lugar com seu filho, teria a possibilidade de começar uma nova vida, livre e cheia de esperança. Momentos depois, Mercedes viu o médico aparecer na porta de seu quarto. Nos braços, trazia seu pequenino, cujo choro cessou apenas quando ele foi acolhido em seu peito. A jovem não pôde evitar soltar algumas lágrimas enquanto segurava os delicados dedinhos do bebê e prometia, com voz trêmula mas cheia de amor, que em breve seriam só eles dois contra o mundo. O médico, cumprindo sua promessa, deixou Mercedes sozinha por alguns minutos com seu bebê. Aproveitando o precioso momento, Mercedes reuniu todas as suas forças e, apesar da dor e do cansaço, levantou-se da cama. Seu corpo estava fraco, mas sua determinação era inabalável. Com sua bolsa à mão e seu bebê nos braços, observou cautelosamente o corredor, que, felizmente, estava deserto. Com o coração batendo forte e a adrenalina surgindo em seu corpo, Mercedes saiu correndo do quarto. Cada passo era uma mistura de dor física e esperança renovada. Não tinha um destino em mente, apenas a necessidade urgente de pôr a maior distância possível entre eles e Pedro. Mercedes conseguiu sair pela porta de serviço, com o coração batendo forte enquanto deixava a clínica para trás. Vestia apenas uma bata de hospital, e apenas algumas mantas finas cobriam seu filho do terrível frio que havia se instaurado no exterior. No entanto, apesar das inclemências do tempo, finalmente estavam livres. A determinação de não voltar a mantinha de pé, mas logo enfrentaria uma dura realidade. Após várias horas perambulando pela cidade, Mercedes começou a sentir o desespero. Não tinha ninguém em quem confiar nem um lugar para onde ir. O frio penetrava através de sua roupa fina, atingindo os ossos. Seu filho, aconchegado contra seu peito, mantinha-se relativamente quente graças às mantas, mas Mercedes sabia que não poderiam continuar assim por muito tempo. Com as forças diminuindo e o desespero crescendo, a jovem mãe encontrou um beco solitário onde achou que poderiam se proteger do frio. Aconchegou-se ao lado de alguns contêineres de lixo, tentando se proteger do vento gelado que castigava a cidade. O lugar era lúgubre e mal cheiroso, mas naquele momento parecia sua única opção. Mercedes abraçou seu filho com força, tentando transmitir-lhe o pouco calor que lhe restava. Olhou ao redor, notando os detalhes do beco, as paredes de tijolos cobertas de grafites, as sombras que se alongavam com a tênue luz de um poste distante e o eco distante da vida urbana que continuava indiferente à sua situação. Enquanto tentava encontrar uma posição confortável, sua mente não parava de pensar no que viria depois. Sabia que não poderiam ficar ali por muito tempo. O frio e a falta de recursos tornariam impossível sobreviver naquelas condições. A realidade de sua fuga começou a pesar ainda mais. Precisava encontrar uma solução, e rápido. A noite ficava mais fria, e Mercedes começou a notar que seu próprio corpo tremia incontrolavelmente. Um estranho ruído vindo da parte de trás do prédio fez Julian parar de repente. Achou que estava enlouquecendo, afinal, quem em sã consciência estaria lá fora com aquele frio tão terrível? Ele tinha acabado de sair do restaurante confortável só por um momento, para verificar se a placa estava apagada, e já sentia que suas mãos estavam entorpecidas.
As notícias haviam advertido que as nevascas e as baixas temperaturas seriam terríveis nos próximos 3 dias, e a maioria das pessoas já deveria estar protegida em suas respectivas casas. Julian estava prestes a ir para sua, consciente de que, se demorasse mais, uma tempestade de neve poderia deixá-lo preso no caminho. Olhou ao redor, procurando a origem do ruído. As sombras se alongavam na escuridão, e o ar gelado cortava como facas. O pensamento de ficar preso do lado de fora o fez estremecer, lembrando-se das histórias de pessoas que não conseguiram passar a noite em seus carros quando o aquecedor falhou após horas de uso. Os casos eram tristemente comuns naquelas noites de inverno extremo, quando a temperatura descia a níveis mortais. Preparava-se para ignorar o ruído e voltar para o calor do seu carro quando ouviu outro som, mais claro desta vez, um gemido suave, quase imperceptível, vindo do beco atrás do restaurante. A curiosidade e uma crescente sensação de preocupação o empurraram a investigar, apesar do instinto de buscar abrigo imediato. Ao virar a esquina, seus olhos se adaptaram lentamente à penumbra e descobriram uma figura encolhida ao lado dos contêineres de lixo. Era uma jovem, vestindo apenas uma bata de hospital, abraçando um pequeno embrulho envolto em mantas. Julian ficou sem fôlego por um momento, compreendendo a gravidade da situação. Como eles haviam terminado ali? Ela, ao sentir sua presença, levantou a vista temerosa, tinha o rosto muito pálido e os lábios estavam roxos devido ao frio que estava passando. Seu corpo não parava de tremer, e era impossível manter a mandíbula fechada, pois seus dentes batiam uns contra os outros, uma reação natural quando se estava ao relento por muito tempo, especialmente com menos de 10 graus Celsius. Julian, a princípio, acreditou que se tratava de uma mulher das ruas, mas ao ver seu jovem rosto, soube que não devia ter mais de 20 anos. A jovem tentou recuar ao ver que o desconhecido se aproximava cada vez mais, então ele tentou lhe dar segurança dizendo: "Meu Deus!" exclamou, avançando rapidamente em sua direção. A jovem levantou a cabeça, seu olhar cheio de exaustão e medo. "Calma, sou o dono deste restaurante, só quero te ajudar. Vamos, temos que entrar o quanto antes. Se você ficar aqui por mais tempo, vai ter hipotermia e amanhã já não estará mais neste mundo." Julian não perdeu tempo. Tirou seu casaco grosso e o colocou sobre os ombros da jovem, sentindo o frio que emanava de seu corpo. Depois, envolveu cuidadosamente o bebê com mais mantas e os instou a segui-lo. "Temos que nos aquecer. Vamos, rápido." Julian observou como a jovem tentava decidir se segui-lo era uma boa opção. Finalmente, ela se levantou com dificuldade e o seguiu até o interior quente do luxuoso restaurante que ele possuía. Julian estava prestes a perguntar de onde ela vinha e como havia chegado ali quando percebeu que ela não estava sozinha. Nos braços, ela segurava um pequeno bebê que, ao sentir a mudança de temperatura, começou a chorar imediatamente. O bebê estava em um estado lamentável, tendo passado muito tempo exposto ao frio, protegido apenas por algumas mantas e o calor da jovem. Julian se perguntou como uma mãe podia ser tão irresponsável a ponto de expor seu filho daquela maneira, mas ao ver o rosto de angústia da jovem, não pôde julgá-la sem conhecer sua história. Em vez disso, se apresentou, na esperança de obter alguma informação sobre sua origem. "Vocês estão bem?" perguntou Julian, sua voz carregada de preocupação enquanto olhava para a jovem e para o bebê, que ainda soluçava debilmente. "Meu nome é Julian e sou o dono deste lugar." "Quem é você e de onde vem?" acrescentou, esperando obter alguma informação que lhe permitisse entender melhor a situação. A jovem hesitou por um momento, seus olhos cheios de incerteza e medo. Após um breve silêncio, ela respondeu com voz trêmula: "Meu nome é Mercedes e não venho de lugar nenhum. Tudo o que quero é que meu filho tenha um futuro melhor,
longe da vida que eu tive que viver. Por isso estou aqui hoje. Mercedes baixou o olhar, como se lhe custasse falar sobre sua situação. Seu rosto refletia o cansaço e o desespero acumulados durante o que deveria ter sido uma terrível jornada. Julián observou atentamente cada gesto, cada emoção que passava pelo rosto da jovem mãe. Percebeu que, por trás de suas palavras, havia uma história de dor e luta. Está bem, Mercedes, disse Julián suavemente. Vamos encontrar uma solução. Mas primeiro, vamos garantir que você e seu bebê estejam bem. Venha, sente-se aqui ao lado da lareira para que possam se aquecer. Ele a conduziu até uma poltrona confortável perto da lareira do restaurante, onde o fogo crepitava calorosamente. Mercedes acomodou-se com cuidado, envolvendo seu filho ainda mais nas mantas. O bebê começou a se acalmar gradualmente, sentindo o calor do fogo e o conforto dos braços de sua mãe. Julián desapareceu por um momento e voltou com uma xícara de chocolate quente e um cobertor extra para Mercedes. Ela aceitou o chocolate com um leve sorriso de gratidão, suas mãos trêmulas envolvendo a xícara quente. Obrigada, murmurou ela, tomando um gole e sentindo como o líquido quente a reconfortava um pouco. Julián sentou-se em frente a ela, tentando transmitir calma e segurança. Mercedes, você não precisa me contar tudo agora, mas se me permitir, posso ajudar você. Você precisa de um lugar seguro para passar a noite e garantir que seu filho receba atendimento médico, se necessário. Mercedes assentiu lentamente, seus olhos cheios de lágrimas contidas. Sentia que, pela primeira vez em muito tempo, alguém se preocupava genuinamente com ela e seu bebê. Embora ainda não confiasse completamente em Julián, sabia que aceitar sua ajuda era sua única opção naquele momento. Obrigada, Julián. Não sei como agradecer, disse ela, sua voz mal passando de um sussurro. Não se preocupe com isso agora. O primeiro passo é descansar e se recuperar. Amanhã, pensaremos nos próximos passos, respondeu ele com um sorriso tranquilizador. Julián não precisou de mais explicações de Mercedes naquele momento. Ao observar o desespero com que ela abraçava seu filho, entendeu que ela estava fazendo tudo o que podia pelo bem-estar do pequeno. Uma sensação familiar o invadiu de repente, como se a conhecesse a vida toda. Sem hesitar, ele lhe ofereceu um prato quente de comida. Viu como os olhos de Mercedes se fechavam de cansaço, então lhe ofereceu o quarto de serviço do local para passar a noite, consciente de que não podia deixá-la ao relento, especialmente com o pequeno que havia conquistado seu coração desde o primeiro momento. Mercedes ficou agradecida a Julián desde aquele dia. Ele não só lhe proporcionou comida, abrigo e segurança, mas também sua amizade. Com o passar dos dias, Julián percebeu que Mercedes não tinha para onde ir. Então, ofereceu-lhe um trabalho como lavadora de pratos em seu restaurante, uma oportunidade que poderia ajudá-la a seguir em frente. No entanto, com o tempo, a ideia de que Mercedes e seu filho se afastassem de seu lado lhe parecia cada vez mais triste. Sua presença havia chegado em um momento difícil, quando ele estava em processo de separação de sua ex-esposa, e tê-la por perto no restaurante lhe proporcionava grande consolo. Julián havia passado por experiências difíceis que não desejava a ninguém. Descobriu que sua esposa estava lhe traindo com outro homem, mas ela conseguiu inverter a situação, fazendo parecer que ele tinha sido o culpado perante a família, até convencendo sua própria mãe dessa versão falsa. Isso o deixou em uma situação complicada, com sua família contra ele devido às mentiras de sua esposa. Ter Mercedes e seu bebê por perto era um alívio para ele, pois podia se distrair de seus problemas e desfrutar de momentos felizes com eles. Com o tempo, Julián começou a ver Mercedes de maneira diferente, tratando-a com gentileza e mostrando suas verdadeiras intenções. Mercedes, que nunca antes havia recebido tanta atenção e cuidado de alguém, ficou encantada com Julián.
Os dois se tornaram muito próximos, trabalhando juntos e compartilhando momentos de lazer. A conexão entre eles era palpável, e um dia Julian decidiu expressar seus sentimentos a Mercedes, ao que ela respondeu de forma positiva com um beijo. No entanto, o que parecia um momento mágico logo se transformaria em um desastre. Dona Carolina, a mãe de Julian, soltou um grito de incredulidade ao ver seu filho junto a Mercedes, a lavadora de pratos do restaurante. Ela havia ido ao estabelecimento com a intenção de convencer Julian a desistir dos planos de divórcio, argumentando fervorosamente que sua esposa era a parceira perfeita para ele e que seu casamento ainda podia ser salvo. No entanto, ao se deparar com a cena inesperada de Mercedes ao lado de seu filho, sua surpresa rapidamente se transformou em indignação. Dona Carolina, com o rosto desfigurado, afirmou que seu filho estava ficando louco e que não conseguia compreender como ele havia chegado a tal ponto. A partir daquele momento, Dona Carolina decidiu que faria de tudo para tornar a vida de Mercedes difícil. Com uma determinação férrea, aliou-se à ex-esposa de Julian para buscar formas de tirá-la de suas vidas. Estava convencida de que Mercedes não era quem dizia ser e estava decidida a descobrir a verdade. Dona Carolina começou a investigar o passado de Mercedes, certa de que ela escondia algo importante. Acreditava firmemente que, ao desenterrar qualquer segredo que Mercedes tivesse, poderia abrir os olhos de seu filho. Dona Carolina estava convencida de que, uma vez que Julian conhecesse a verdade, perceberia que Mercedes não era uma pessoa adequada para ele e finalmente se afastaria dela. Assim, Dona Carolina se lançou em uma missão implacável para proteger seu filho do que considerava uma ameaça para seu bem-estar e seu futuro. A mãe de Julian aproveitava cada ocasião em que ele não estava para tratar Mercedes da pior maneira imaginável. Quando se certificava de que seu filho não poderia ouvi-la, desatava sua fúria contida. Com uma voz fria e desdenhosa, constantemente dizia a Mercedes que era uma aproveitadora, que não tinha direito de estar ali e que só queria se aproveitar de seu filho, que estava muito bem posicionado na sociedade. Dona Carolina não perdia a oportunidade de lembrar a Mercedes que ela não pertencia ao seu mundo, insinuando que seu único interesse era o status e as riquezas que Julian podia lhe oferecer. Lo que Dona Carolina ignorava era que o último que interessava a jovem era pertencer àquele círculo social que tanto mal lhe havia causado no passado. Mercedes, com um passado marcado pela dor e pelas decepções causadas precisamente por pessoas da alta sociedade, não tinha nenhuma intenção de se integrar naquele ambiente. Ela apenas desejava estar com Julian, o homem excepcional que ele havia demonstrado ser. Mercedes suportava em silêncio todos os desaires e humilhações que sua sogra lhe fazia, aguentando com firmeza cada comentário doloroso. Seu amor por Julian era genuíno e profundo, e ele havia sido um farol de bondade e compreensão em sua vida, tratando tanto a ela quanto ao seu filho com o maior respeito e carinho. A mãe, ao ver que Julian estava muito apaixonado por aquela mulher, não teve outra opção senão começar a investigá-la. Determinada a descobrir a verdade, contratou um ex-oficial para que investigasse a vida de Mercedes e descobrisse de uma vez por todas de onde ela vinha e o que estava escondendo. Dona Carolina não poupou recursos nem esforços, ansiosa para encontrar qualquer informação que pudesse separar seu filho daquela jovem que considerava uma ameaça. Algumas semanas depois, os resultados da investigação chegaram à porta de Dona Carolina. Com o coração batendo forte, ela abriu o envelope que o oficial lhe havia entregado. Mas, ao ler o nome do pai de Mercedes, ficou petrificada. A anciã levou as mãos à cabeça enquanto uma lembrança vívida e dolorosa invadia sua mente. Aquele homem era um ser desprezível que lhe havia arruinado a vida quando ela ainda era jovem. Ele pertencia à mesma classe social que ela, e seus pais costumavam frequentar as mesmas festas e eventos. Mas uma noite, aproveitando que ninguém o via, aquele homem havia invadido seu quarto e feito de suas. Dona Carolina havia guardado esse segredo sombrio no mais profundo de seu ser,
tentando esquecer seu rosto e nome. Dona Carolina queria ir às autoridades quando aquele homem havia lhe arruinado a vida, mas seus pais não permitiram. Naquela época, o escândalo poderia ter destruído a reputação da família, e manter as aparências era o mais importante para eles. Assim, apesar de seu desespero e desejo de justiça, Dona Carolina teve que guardar silêncio e deixar que o incidente se dissipasse nas sombras do passado. No entanto, a mulher jamais esqueceria o rosto de seu agressor nem a dor e a impotência que sentiu. Agora, com o relatório em mãos, tudo começava a fazer sentido para ela. Percebeu que se aquela moça havia deixado para trás toda a sua vida e as comodidades que seu pai poderia lhe oferecer, deveria ser por uma razão poderosa. Mercedes havia abandonado o luxo e o status social que provinha de sua família para trabalhar como lavadora de pratos em um restaurante, algo que não se encaixava na imagem de alguém que apenas queria se aproveitar de Julián. Dona Carolina mergulhou em seus pensamentos, tentando compreender as motivações de Mercedes. O que a havia levado a se distanciar de sua família e a viver uma vida de humildade e trabalho árduo? Que segredos escondia seu passado que a faziam rejeitar tudo o que seu pai poderia lhe dar? A curiosidade e a desconfiança cresciam em Dona Carolina, que sentia que precisava saber mais antes de agir. Dona Carolina dirigiu-se ao restaurante com a intenção de falar com Mercedes. A jovem se surpreendeu ao ver a expressão séria de sua sogra, que não vinha discutir, mas procurar um momento a sós para abordar um assunto importante. Olhando-a nos olhos, Dona Carolina lhe disse: "Querida, precisamos ter uma conversa. Sei que você é filha de Pedro Torres, um homem muito rico que poderia lhe oferecer muitas comodidades. O que não entendo é por que você se mantém escondida dele." Mercedes se sentiu descoberta e quis sair correndo, temendo que Dona Carolina pudesse revelar seu paradeiro a seu pai. No entanto, a mulher a segurou pela mão e lhe assegurou: "Você não precisa temer. Não direi nada sobre onde você está. Apenas quero que me explique por que você tem tanto medo de seu pai e como acabou aqui." Mercedes não conseguiu conter as lágrimas ao relembrar o dia em que fugiu com seu filho nos braços. Finalmente teve a oportunidade de desabafar e contar toda a verdade sobre o que sofria dentro daquela casa, sentindo um grande alívio ao tirar esse peso de seus ombros. Dona Carolina se horrorizou ao descobrir que Pedro Torres não tinha respeito nem mesmo por sua própria filha. Reunindo coragem, ela também compartilhou com Mercedes o que seu pai havia feito no passado. "Mercedes, acho que devemos ir às autoridades. Eu já não posso buscar justiça pelo que me aconteceu há tantos anos, mas você tem seu filho, que é prova de que seu testemunho é verdadeiro. Estarei ao seu lado em tudo o que puder, mas esse homem deve prestar contas por suas ações." Assim foi como Dona Carolina deu seu apoio a Mercedes. Seu coração se abrandou e ela recebeu sua nova nora de braços abertos, dando sua bênção para que ela e seu filho pudessem ser felizes juntos. Compreendeu que havia julgado mal Mercedes desde o início. Mercedes, com o apoio inabalável de sua nova família, finalmente conseguiu fazer justiça. Durante aqueles meses difíceis, Julián e Dona Carolina estiveram ao seu lado, oferecendo o suporte emocional e os recursos necessários para enfrentar a batalha legal. Com o tempo, a relação entre Mercedes e Dona Carolina se transformou. A anciã, ao conhecer a verdade sobre o sofrimento de Mercedes e ao ver sua valentia, deixou de vê-la como uma inimiga e passou a respeitá-la profundamente. As audiências, que se prolongaram por 8 meses, foram um calvário para Mercedes. Teve que reviver os momentos mais sombrios de sua vida enquanto enfrentava seu pai, Pedro Torres, no tribunal. Mas com cada testemunho e cada prova apresentada, sua determinação crescia. Mercedes não estava sozinha de Julián, com sua presença firme, e Dona Carolina, com sua recém-descoberta compaixão, a acompanharam a cada sessão,
demonstrando que estavam dispostos a enfrentar qualquer adversidade juntos. Finalmente, o dia do veredicto chegou. O tribunal determinou que Pedro Torres era culpado dos crimes dos quais era acusado. A sentença foi clara: muitos anos atrás das grades, onde não poderia fazer mal a mais ninguém. Ao ouvir o veredicto, Mercedes sentiu uma mistura de alívio e justiça. Pela primeira vez em anos, pôde respirar com tranquilidade, sabendo que o homem que havia destruído tantas vidas, inclusive a sua, não voltaria a fazer-lhe mal. Com Pedro Torres atrás das grades, Mercedes experimentou uma libertação que nunca antes havia sentido. Pela primeira vez, pôde andar livremente pelas ruas sem temer encontrá-lo. Julián e Mercedes decidiram começar uma nova etapa em suas vidas. O apoio mútuo durante o julgamento havia fortalecido seu amor, e ambos se sentiam mais unidos do que nunca. Dona Carolina, agora uma aliada em vez de uma adversária, aceitou Mercedes como uma filha, reconhecendo sua coragem e determinação. A anciã também encontrou um novo propósito em proteger e apoiar Mercedes, corrigindo assim os erros do passado.